Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Renato Braga Podcast, ou Renato Braga Show. Eu chamei o meu podcast de tantos nomes que hoje nome é o que menos importa para mim, mas uma das coisas mais importantes é a pessoa com quem eu vou conversar hoje, Bob Wollheim. E aí, Bob, como é que estão as coisas? Cara, então tudo bem, mas não me importa sim. Olha, não esquece do branding. Isso é mais importante do que o Cara, Bob Wollheim, hein? não, eu Mas já mudei brincadeiras à tanto. parte, sim, 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 sim. Não, brincadeira, brincadeira, mas tudo bem, sim. Obrigado, obrigado pelo convite. Sempre uma honra conversar com você. Show de bola. A gente conversou num passado muito distante. Se eu não me engano, foi antes da pandemia, em 2019, se eu não me engano, já faz um bom tempo. Uau, tá? Depois nós conversamos de novo no Crowd Talks, junto com o Gabriel. Que você lembra a data? Isso já era Mais ou 2022, menos. acho. 2022. 22, tá? Uhum, Exato. Aí depois a gente foi só trocando ideias aí. uhum. Bob, só para as pessoas assim se atualizarem, o que que você tem feito hoje? Quem que é o Bob hoje? Boa, boa pergunta. Vamos lá. É, O Bob já há algum tempo não é uma pessoa que faz uma única coisa. Nós estamos falando profissionalmente, obviamente, aqui, né? Mas mesmo profissionalmente, eu Tudo. procuro fazer mais de uma coisa, né? E que eu acho que isso traz perspectiva, traz diversidade, traz oxigênio, seja lá o que for. Então hoje, desde essa nossa conversa, não me lembro exatamente qual foi a data de 2019, mas finalzinho de 2019 eu fui para a CIT para ajudar a contar a linda história que a CIT tem. Tínhamos um milestone ali como objetivo de abrir o capital, isso foi feito em final de 21. Atuei por um tempinho ajudando a redesenhar a área de People da CIT, mas desde o meio do ano passado essa missão terminou e eu sigo aqui na CIT fazendo, cuidando da área de comunicação. A gente tem um nome especial, Global Growth Partners, para essa área, mas é a área de comunicação, ou growth, ou como a gente queira, growth hacking, ou como a gente queira batizar. Nesse meio do caminho, teve uma pandemia, né? Mudei de São Paulo, saí de São Paulo, fui para Ilhabela, passamos 2 anos lá na nossa casa da Ilhabela. Foi a época que eu ajudei a CT a fazer o IPO. Foi muito interessante fazer o IPO lá do meio do mato. Minha casa é no meio do mato, na Ilhabela. E 2 anos e Bom demais. pouco, foi bom demais, foi interessante demais. E 2 anos depois, exatamente 2 anos depois, a gente mudou aqui para Los Angeles, da onde eu estou conversando com você. E na minha vinda para os Estados Unidos, eu inventei uma coisa também nessa lógica. Eu sigo fazendo investimentos em startups, né? Então, como um side business, como Oxigênio, Refresh, etc. Sou anjo de algumas startups. E na chegada dos Estados Unidos, como deu uma bela zerada na minha vida, assim, no sentido de muito trabalho na CIT, eu estava justamente naquela missão tanto de comunicação quanto da área de people, da reestruturação. Então, muito, muito, muito trabalho, mas não essa diversidade, não esse oxigênio, não essas coisas diferentes. Então, eu acabei inventando uma coisa, publiquei um livro que chama The Art of Business and People Orchestration, aqui nos Estados Unidos, e estamos aqui, não vai funcionar. E que é um livro sobre liderança, que cumpre um papel de começar a me posicionar nessa história de trabalho, de área profissional e de quem eu sou, independente de trabalho, de dia a dia, aqui nos Estados Unidos. Isso me abriu uma enormidade de portas e de oportunidades e conversas que são extremamente interessantes, desde brainstorms, coisas mais amplas e para onde a liderança vai, etc, etc, passando por algumas conversas acadêmicas, indo até conversas de negócio, inclusive
ajudando o CIT a abrir portas e conversas diferentes, né? A gente não faz projetos ou programas de liderança na CIT, mas às vezes desperta o interesse e através desse interesse a conversa se estica e a conversa cai rapidamente em alguma coisa de AI, do que a gente faz na CIT. E bem recentemente, esse ano, eu concretizei um convite para ser board member de uma associação, uma empresa, uma ONG, uma entidade sem fins lucrativos, era isso que eu queria dizer, chamada United Planet, que une jovens e talentos ao redor do mundo, num trabalho, obviamente, que é super part-time, algumas poucas vezes ao ano, né, ali no conselho, no board, obviamente não remunerado. É um trabalho, mas tem uma outra característica bem diferente do trabalho onde há uma troca mercantil. Nesse caso, não há uma troca, é uma doação de tempo e de energia e de conhecimento, etc. Mas que na minha vida tem sido importante ter essas histórias, sempre com o cuidado para gerenciar conflitos e tempos, né? Obviamente, certo? Então, não dá para fazer essas histórias em coisas que se conflitam entre si, obviamente, mas com cuidado de gestão dos tempos e das prioridades, isso acaba abrindo 1 milhão de portas, dando um monte de oportunidades, dando um monte de... E dá um frescor e dá no caso da United Planet, me dá um senso de give back, de retornar para o mundo um pouco do que eu sei, doando esse trabalho. Então, fazendo do meu expertise, do meu conhecimento de liderança, de comunicação, de gestão, seja lá o que for, de criatividade em geral, canalizar para uma coisa que, né, não eu diretamente, mas indiretamente, para uma coisa que está preocupada com vidas, com crescimento de pessoas e comunidades menos favorecidas e assim por diante. Boa, legal. Vai de encontro com uma das frases que você colocou no seu livro de Sêneca, que me marcou bastante, que é: não há prazer em possuir algo que não seja compartilhar. Né? Uma das primeiras frases que você colocou no livro. Eu acho que é essa a tradução, né? Exato. Mais ou menos nessa linha. É É o isso, fato de é você. isso. Tem uma coisa assim, bem louca, né, Renato, que a gente tem que tomar cuidado para ninguém achar que isso tem a ver com as redes sociais, né? Tá, Certo? Né? There's no delight exatamente. in owning anything unshared. Certo? Mas a palavra compartilhar ficou muito ligada à rede social, fazer post, etc. Também Uhum, inclui isso, mas acho que obviamente, quando o Sêneca falou isso, não tinha redes sociais, mas independente disso, não é só sobre falar a respeito, né? O compartilhar, o share, eu entendo que é importante, e eu botei ali no livro, no sentido de dividir com o mundo para distribuir aprendizado, para fazer provocações, para fazer que nem esse trabalho da United Planet, para transferir um conhecimento, não para falar que eu faço, ou, né, para transferir conhecimento, para ajudar mesmo, para trabalhar mesmo, né, nesse uhum. sentido bem amplo dessa frase, né, do compartilhar mesmo, não só fazer um post e achar que está compartilhado, né? Exatamente, exatamente. Não é tão simplista. Assim, tudo é basicamente sobre pessoas, né? Quando a gente olha para algo assim, para construir, para fazer, para tudo, o relacionar, tudo é sobre pessoas. Eu aprendi a pensar mais sobre pessoas dentro do meio corporativo a duras penas, basicamente. Em 2015, eu peguei meu primeiro projeto, um projeto internacional, dentro de uma startup, e eu fiquei super feliz e falei, cara, eu vou fazer o melhor projeto da minha vida. Estudei, engoli o PMBOK naquela época, tá? Que foi Uhum. assim, o melhor do mundo na atividade e fiz um cronograma lindo, maravilhoso de 4 meses, assim, que brilhava o olho de qualquer um. E fiquei super feliz e fui mostrar isso para um líder de projetos na época, lá onde eu trabalhava, o Teixeira, né? Gerente sênior. Eu falei, Teixeira, tá aqui, cara, legal, maravilhoso, muito lindo. O que você acha? Ele, cara, ficou muito bom. Mas pena que vai dar errado.
Mas por que, Hum, cara? Eu deixei gordurinhas aqui nas atividades, configurei as entregas e tudo mais, por que vai dar errado? Cara, você está lidando com pessoas, hum, né? Tudo é sobre pessoas. E de fato uhum. descambou, tá? O projeto estendeu muito mais do que deveria estender, e a partir desse momento eu comecei a entender que a parte principal de um projeto, a parte principal da empresa, o coração da empresa, o que move tudo, né, o processo ali de circulação sanguínea dentro da empresa ou de um projeto são as pessoas. O fato Perfeito. de saber como orquestrar essas pessoas, né, é o grande diferencial do líder. Né? Por isso que quando você lançou o livro no final de 2023, foi isso ou foi início de 2024? Final de 23. Isso. Final de 23, né? Aí você disponibilizou, Uhum. acho que em 2024, ele na versão PDF. PDF não, perdão, EPUB, né? Da Amazon. Isso. Isso. Cara, eu já tinha N conceitos a respeito de liderança, mas a parte Uhum. de orquestrar é algo que me impactou bastante, mesmo eu já tendo aquele modelo de liderança mais atualizado da época, né, que é o líder executor. Você poderia dar basicamente um overview entre essa grande diferença do líder executor, né, que nós temos hoje, esse modelo atual que é mais compartilhado aqui, do líder orquestrador? Vamos lá, vamos lá. É, deixa eu te provocar um pouquinho na tua fala, que eu entendo totalmente ela, mas eu acho que vale uma provocação, que é tudo que deu certo, tudo que é brilhante, tudo que é genial, tudo que é muito bem entregue, tudo que funciona muito bem. Aí eu estou pegando várias categorias, certo? Pode ser de arte, pode ser de projeto, pode ser de engenharia, pode ser de autoria, também deu certo porque é feito por pessoas, certo? Então não discordando do comentário, mas cuidando para que a gente não fique só de um lado, né? No passado se dizia uma frase que, apesar das pessoas, a gente vai fazer dar certo, certo? Tipo, e eu acho que o jeito interessante de olhar isso é que só por causa das pessoas a gente vai fazer isso dar certo. Isso não significa que não tenha complexidade, isso não significa que não tenha desafios, isso não significa que não tenha ah, que não seja que seja simples ou que não seja difícil, certo? Então, na verdade, eu não discordo da tua frase, mas eu queria ter o outro extremo também nessa nossa conversa, certo? Tipo, né? Então, coisas brilhantes, coisas que funcionam, coisas que dão certo, só acontecem porque tem pessoas envolvidas nessas coisas, certo? Então, Perfeito. aí, então fala, bom, tem um papel de liderança, né? Que também já mudou muito, que já foi totalmente chefe, comando, controle, etc, etc, né? E que vai migrando junto com a evolução dos seres humanos, essa é a minha percepção, pelo menos, que vai migrando, vai se modernizando, vai se atualizando, vai se não é se não existe necessariamente um antagonismo de uma coisa a outra, eu acredito mais na evolução de uma coisa para outra e nada acontece de repente, né? Sabe, gradualmente, de repente, né? Gradually then suddenly, né? Então as coisas vão acontecendo e de repente tem uma dominância maior de um certo tipo de liderança, tá? Então, antes de falar um pouquinho de orchestration, eu queria te também fazer uma provocação. Eu estou menos preocupado de batizar ou de qual nome eu adoto, né? Se for orchestration, não é uma coisa que eu inventei, mas eu dei uma bela organizada nisso
mas eu não tenho interesse que o mundo adote essa palavra, os drivers que eu trouxe para orchestration como os drivers. Eu entendo, e eu não venho do mundo teórico nem do mundo acadêmico, então eu entendo que eu trouxe para o mundo uma grande vibe, uma grande, sabe, uma graduação de volume desse podcast aqui, ou de graves e agudos que você pode regular no som, certo? Tipo, que Um hoje não tem mais ajuste botão ali. físico, mas um ajuste, certo? Tipo, então, o líder orquestrador é um líder que tem um conjunto de coisas, eu chamei dos 7 drivers, mas eu tentei organizar essas características, mas eu não entendo que. Vou pegar um deles, receptive listener, né? Um ouvinte receptivo. Tem que ser alguém que ouve de uma maneira receptiva, aberta, sei lá. Podemos achar várias palavras para isso. Mas o líder executor, ou o líder lean, ou até o mesmo o velho comando-controle, ele não ouve nunca? É óbvio que ele ouve, certo? Tipo, então, mas a graduação para um líder orquestrador e de um líder executor para um líder orquestrador vai aumentando. Tá? Então, eu acho que essa é uma coisa. A outra coisa de você lidar com ambientes extremamente diversos, distribuídos, complexos, muito complexos, tanto tecnologicamente quanto humanamente falando, em ambientes que você tem mais protagonismo dos seres humanos, porque as coisas vinham juntos, certo? O líder-chefe das antigas, ele tinha funcionários obedientes, certo? Então, as duas coisas mudaram. Porque se você pegar um líder orquestrador e fizesse uma máquina do tempo e jogasse lá em 1930, 1940, Hum, 1950, Não ia um líder funcionar. orquestrador, ninguém ia entender nada. Fala, pô, o cara não sabe o que quer, ele quer ouvir a gente, mas ele não é o chefe, certo? Tipo, mas ainda bem que as pessoas estão evoluindo, estão crescendo, estão tendo mais protagonismo, estão saindo de um lugar de obedecer para um lugar para pensar mais. Então, uma outra característica que eu trago né, considerate, que tem que ser alguém que se importa mais com as pessoas, certo? Uhum, Por quê? Porque o mundo está evoluindo, as pessoas não querem estar em lugares que ninguém se importa com eles, uhum. certo? Com Quando você elas. fala em fazer esse ajuste no sentido de, tipo, ouvir, mas ouvir com empatia, ouvir com o fato de se importar com aquilo, não simplesmente ser um ouvido bondoso naquele instante. Ou um ouvido fingido, certo? Ou um Exato. ouvido que tá ouvindo, mas não leva em consideração, certo? Na verdade, ouve, mas não se importa, certo? Então agora, eu tenho esses 7 drivers, eu posso falar deles, mas o que que eu acho que é importante, né, que são características de, eh, ser menos direcional e ser mais, construir junto, né, ser menos individualista e ser mais da colaboração, entender que projetos complexos precisam mais de orquestração e dar espaço e despertar e dar espaço para os vários talentos daquelas pessoas todas envolvidas, do que justamente escolher os talentos, saber quais são os perfis. Às vezes você não sabe, mas às vezes você tem pessoas ali que, se você der espaço e der autonomia, Spark Autonomy é outro das características. Se você ajudar para as pessoas terem autonomia, de repente você descobre talentos que você não conhece, que não estão no teu profile, que não foram procurados, porque o problema mudou, você procurou um determinado profile, você tem um conjunto de profiles do teu grupo de pessoas ali,
Mas os problemas mudaram, os problemas ficaram mais complexos, os problemas mudaram de natureza. Estamos vivendo isso agora com AI. Quem pode Uhum. dizer que há 5 anos, não menos, 2 anos atrás, tinha perfil preparado para lidar com o que vinha de AI? Ninguém. Mas muita gente foi lá, estudou e se atualizou. Não, sim, beleza, mas se você for ficar preso a profile, você vai estar em péssimos lençóis. Se você entender que você pode dar espaço para autonomia, nós estamos vivendo isso na CT. Uma florescência, uma renascença, adoro essa palavra. AI traz uma renascença de muitos novos talentos que as pessoas estão descobrindo, aprendendo, conhecendo, porque a gente dá muito espaço na CIT, certo? A gente dá Uhum. muita autonomia. Então, eu estou dando essa volta para fugir de uma coisa, Renato. Eu não gosto de um playbook. Pô, mas o teu livro tem os 7 drivers, ele não é de uma maneira ou de outra o playbook. Para quem lê o meu livro vai perceber que não é, ele é uma conversa, certo? Tipo, então, eu acho que o líder orquestrador, e quando chegaram os agentes de AI, e agora quando chegaram um pensamento agentic, a palavra orquestradora, eu estou vendo ela em um monte de lugares, não porque eu sou visionário, gênio, não, mas porque é óbvio que quanto mais complexo, e aí você tem humanos e não humanos interagindo, e às vezes o humano lidera, às vezes o agente lidera, ou às vezes é uma combinação dos dois e vai trocando isso conforme a corrida vai acontecendo, Uhum. é natural que você precise um lugar menos direcional, menos fixo, que você escute mais, inclusive escute todos os agentes, que você considere todos os elementos. Você não tem perfis tão estigmatizados, tão fechadinhos, encaixotados, essa palavra que eu queria achar, perfis tão encaixotados de profissionais. Você não tem desenhos de estruturas nas empresas tão encaixotados, você deixa tudo mais solto, mais flexível, porque no final das contas está tão complexo que é mais parecido com um maestro, e esta é a figura do orquestração, que não Uhum. toca nenhum instrumento, mas que garante que todo mundo toca a mesma música no ritmo, na velocidade, e assim por diante, porque nenhum maestro, qualquer orquestra toca sem maestro, mas não toca com a mesma beleza, com a mesma, né? Não deixa de tocar bem, mas não toca com a arte da orquestração. Daí que eu pensei nesse nome. Uhum. Então é louco, porque eu chamo o livro de The Art of Business and People Orchestration, e obviamente para depois estruturar, eu tenho drivers, eu tenho coisas, mas eu acho que lendo o livro, Uhum. espero que eu consiga ter transmitido isso, são ajustes, sabe? E você não precisa ter todos eles, mas fazendo alguns desses ajustes, você vai se tornando um líder mais orquestrador. Não acho que existe um líder orquestrador e um não orquestrador. Eu acho que é uma, Uhum. uma, uma graduação. Entendi, entendi. O trabalho do orquestrador é interessante porque quando você assiste a orquestra com o orquestrador, o trabalho está pronto. Ou seja, você está vendo uma versão final de duras penas do que prepararam, do que eles encaixaram as peças, onde cada um tinha suas dificuldades e foram se ajustando. Sim. E como é que seria o trabalho do orquestrador durante a construção dessa orquestra? Eu sei que não há uma receita, são evoluções de coisas já existentes, mas como é que a gente tangibilizaria para as pessoas os primeiros passos ali? Seria olhando para os drivers e de alguma forma evoluindo o que há em nós? Como é que seria isso? Então, tem uma coisa interessante que depois que eu já tinha publicado o livro, no ano passado eu tinha tentado me aproximar, quando eu estava nos finalmente do livro, para ter um, um maestro escrevendo alguma coisa para mim, né? E aí eu falei Uhum. com alguns, eu queria tentar ter alguém internacional, eu não tenho família, não conheço músicos, não é meu mundo,
E aí eu bati num maestro muito famoso chamado Itai Taugam, que é um israelense que tem vários TEDs de alguns milhões de views. E a gente conversou, na época ele falou, não, legal, vamos fazer, mas eu tô mudando de cidade, eu tô com um problema de saúde. No fim, os times não se encontraram e a gente acabou conseguindo ter algumas boas conversas neste ano que passou. Então o livro já estava Uhum, publicado. Aí a primeira sim. coisa interessante que eu aprendi é que orchestration para o mundo da música não é reger, é, é o trabalho antes que você falou. É o trabalho de ensaiar, de Hum, preparar. E na verdade é até mais profundo que isso. Na verdade, é o trabalho de escrever isso que você desenhou, o que você falou. Então, o violino vai tocar isso, o piano vai entrar, vai ter o tambor assim, vai ter não sei o que, vai ter o cello, vai ter isso, vamos ter uma pausa. Isso é orquestrar na linguagem de músico, tá? Eu lembrei disso porque a tua pergunta é sobre isso, certo? E na verdade, a analogia, e ele mesmo falou, Bob, eu entendi, eu gosto, eu de vez em quando também, quer dizer, como músico ele não usa a palavra orchestration para esse significado de reger, porque para ele é um maestro, certo? Então, né? É, mas a tua pergunta é exatamente o sentido do meu orchestration. O meu orchestration, ele é no sentido de gerir o dia a dia, de gerir todos os dias para construir alguma coisa. Não é para pegar a obra final. Então, mas você estava falando disso agora há pouco, Bob. Sim, eu estava falando agora há pouco numa outra analogia de tipo, imagina que você tem a parte de organizar ela toda, ensaiar e compor, e de alguma maneira o orchestration que eu estou falando, ele tem que tentar pegar esse guarda-chuva como um todo, certo? Mas o meu uhum, olhar é tentar pegar o líder, e não é a figura do maestro. E se você procurar, tem maestros comando-controle. Né? Tem maestros comando-controle. Tem maestros que, tipo, a orquestra está obedecendo ele. Tem maestros que estão. Tem alguns vídeos famosos também por aí. Tem maestros que têm um estilo que ele é quase um criador. A música é a mesma, tem uma partitura, mas é tão interpretada pelo jeito que ele conduz aquele grupo de músicos, seguindo uma partitura, mas, né, obviamente, para quem não tem nenhuma cultura de música, talvez não perceba grandes diferenças, mas para quem tem um pouco, vai perceber que ele botou uma interpretação ali, sutil, obviamente, porque a partitura continua sendo seguida, mas mudou algumas coisas, mudou alguns ritmos, botou alguns silêncios, botou algumas velocidades, botou algumas coisas que deram uma interpretação, é, obviamente sutil, obviamente para quem entende de música, certo? Né? Então, é, a minha analogia de orchestration é para executar dia a dia, é para fazer coisa, não é para fazer a obra no final lá e tocar, tá? Então, essas características têm que ser todo dia. Você tem que ser um receptive listener todo dia. Você tem que ouvir de forma aberta, você tem que se importar genuinamente com as pessoas, você tem que. E assim vai. É, dar espaço para autonomia e assim vai. Então, isso no dia a dia, Renato, não é para a obra uhum, final, não é nesta analogia. Então, uhum, como a analogia em si está errada, tipo, né? Então eu estou tentando abraçar aqui o todo da obra. Tem desde pensar, você tem que orquestrar a criatividade. Sabe? Se você é um líder de inovação, você vai criar uma coisa que não existe, você vai fazer isso com pessoas, certo? E, hoje em sim. dia, com agentes, né? Então, com esse combinado. Beleza. Você tem que orquestrar isso. Não tem nada. Não tem nada. Tem ideia, tem ideation. Pô, não tem coisa mais legal de fazer ideation com líderes e orquestrando pessoas. Botando pessoas para trazer talentos que a gente não imaginava que elas tinham e criando condições para isso. Certo? Depois, criamos um projeto, vamos desenhar esse projeto, vamos estruturar esse projeto. Beleza. É uma outra fase de materialização, estruturação, design, qual a palavra que a gente quer usar. Agora vamos construir Uhum, esse negócio. Então é uma outra fase. Precisa líderes orquestradores?
em todas elas, certo? Tipo, e se elas têm um produto final, um momento final, um lançamento, não sei o quê, você vai ter necessidade de líderes orquestradores em todas elas. Mas deixa eu frasear, deixa eu reenfatizar uma coisa, Renato. Eu não gosto de uma caixa que todo mundo tem que ser líder orquestrador. Não é isso que eu estou dizendo. Eu acho que talvez a frase correta é: você tem que ter líderes com características orquestradoras nessas fases todas, num mundo tão complexo e agora com AI. Essa é a minha fala, certo? Não tem que ter um tipo X, que é o meu tipo orquestrador, e nenhum outro. Eu também não acredito também em nenhum outro tipo de ninguém. Sabe, o mundo acadêmico adora botar um monte de caixa. Você tem lá geração Uhum. X, geração Y, geração Z. Beleza, eu não sou contra isso, mas a gente não pode esquecer que isso é um conjunto de características mais ou menos semelhantes, mas quer dizer que todo mundo é igual da geração Z? Não. Você tem um conjunto de características que são mais intensas na geração Z, ou X, ou Y, Uhum. ou Baby Boomers, tanto faz. Certo? Aqui, para mim, é a mesma coisa. O mundo do, do um pouco o mundo do acadêmico, um pouco o mundo do que quer explicar as coisas, ou o mundo do vendedor de consultoria, ele quer muito que todo mundo tenha uma caixa, todo mundo, eu vou fazer um treinamento para você virar um líder orquestrador, como um fim em si. Não acho que tem nenhum problema ter um treinamento para virar um líder mais orquestrador, mas desde que você não queira botar ninguém em caixa nenhuma, porque você vai ter momentos que você precisa dar direção. Você precisa dizer, é A ou B, sabe? CEOs de companhias, se leva de companhias, tem uma responsabilidade de fazer apostas. Vamos para o A. E dizer para todo mundo, vamos para o A. Ah, mas esse é um momento que ele orquestrou, ouviu todo mundo? Sim, mas e depois? Tem uma hora que alguém tem que decidir. Tá? E pagar o risco, e bancar o risco. Ah, mas então esse é um momento que não é orquestrador? É, porque a vida não é assim, 0 e 1 o tempo todo. A vida é essa mistura de 0, 1, 0, 1, 0, 1 que vai dando os vários tons de cinza para a vida. É isso. E o líder orquestrador consegue gerir melhor isso. Mas tem momentos que é determinado, direcional. Vamos para lá. Exato, Então, exato. é isso. Não é um estereótipo, né? Não é Não uma gosto. caixa fechada. Eu acho interessante você falar a respeito dessa multiforma, né, de liderar, igual você comentou no final, porque sempre temos aquela máxima de que o time ele é mais inteligente do que o líder. Porque você tem uma inteligência plural, né? Você tem um conjunto de pessoas especializadas ali em determinada atividade que pode tomar decisões, ou em grande maioria vai tomar melhores decisões do que um líder, uma pessoa só, uma só mente, ou uma Exato. só visão a respeito Exato. do assunto. Só que há casos em que o brainstorm estoura e você não tem necessariamente uma decisão, justamente porque você dá, aí as pessoas borbulham, né, diversas ideias, mas ninguém compra a ideia de falar, vamos fazer dessa forma. Aí que entra bem o ponto que você falou, né? Há momentos em que o líder tem que tomar a decisão de fazer a aposta em nome do time, em Sim. nome da equipe, com base naquilo que foi discutido e dialogado. Então existe uma multiforma, né, nesse processo. A sala, sem nenhuma orquestração e coordenação, não é só orquestração, coordenação, uma lógica, ela pode ser conceitualmente, o que eu concordo com você, ela sempre é mais inteligente que um indivíduo, mas o resultado pode não ser. Ele pode ser, ele pode ser não resultado, porque ninguém consegue chegar a nenhum acordo, e muitas vezes ele é um resultado elefante rosa, porque ele misturou todas as opiniões e não tem prioridade, certo? E às vezes ele é medíocre, porque ninguém bancou nada, ninguém topou risco, ninguém fez nada. Então, mas isso não invalida de forma nenhuma que a sala é muito mais inteligente que o indivíduo. Exato. Mas há necessidade de
coordenação e orquestração. E quanto mais complexa a sala é, mais vai ter características de orquestração do que de coordenação. Quanto mais gente você tem nessa sala, quanto mais expertises, quanto mais diversidade, quanto mais agentes, quanto mais todo mundo estiver fazendo isso tudo junto, quem estiver liderando isso vai ter mais características de orquestração do que de pura coordenação. Mas tem momentos de coordenação, 100% coordenação, direção, decisão. Mas você faz o flow andar melhor se você tiver características mais orquestradoras. Acho que isso explica exatamente o que eu acredito, apesar que quando eu li, põe na capa, quando eu tenho 7 drivers, Bob, você criou o playbook. Fala, não criei. Se você ler, você vai ver que não é sobre isso. Mas não deixa de existirem 7 drivers. Você vê que eu não tô afim de falar os 7 drivers aqui, eu não tô afim de dar essa aulinha, porque aí fica com muita cara de playbook, sabe? Que não é o que eu acho que um podcast como esse, que quem estiver ouvindo, qual que é a provocação? A provocação para quem estiver nos ouvindo aqui, que é tipo, o Bob, pô, que legal, ele agora tem um playbook. Não! O Bob identificou sinais das tendências do mundo, do trabalho, de liderança, que ele deu um nome e que ele deu alguns sinais para você. Você fala, pô, tem que ouvir mais, tem que se importar com as pessoas, tem que pensar mais em autonomia e assim por diante. E depois você regula o teu botãozinho ali e vai testando, e vai vendo, e regula de acordo com o momento, regula de acordo com o tema, regula de acordo com se é um grupo criativo que você tem um papel de dar uma direção, você vai dar a direção e vai se sentir tão bem quanto antes. É isso que eu tentei fazer. Claro, quando eu ponho um nome, ponho drivers, etc., pode parecer que, tipo, você quer criar o novo modelinho de liderança? Não quero, não. Eu quero só que as pessoas se ajustem e entendam que tem certas coisas que não funcionam mais, porque o mundo está muito complexo. Perfeito. Não, excelente. Faz E sentido tudo partindo isso? já faz completamente. Acho que deixa muito claro para as pessoas que olham, né? E que muitas vezes acreditam nisso como vamos fazer no modo by the book que funciona. Não é bem dessa forma. É Exato. algo mais para você pensar a respeito disso, para você aplicar isso de uma forma pessoal e ser, né? Isso, Como isso. como polinizar esse conceito? Assim, você está explicando para mim, eu estou entendendo. Eu, da melhor forma possível, busco aplicar isso na minha vida como líder, né, e trazer isso para as Uhum. pessoas. Mas como frutificar isso para as outras pessoas além do ser, né? Não sei se eu consegui expressar bem a minha pergunta. Não só para o time, mas para outros líderes. Olha, eu vejo duas coisas. Quando eu resolvi botar isso tudo no papel, nesse caso é literalmente no papel, né? Primeiro foi para o hard drive, depois foi para o papel. Eu tinha algumas motivações. Uma delas, como eu te falei no começo do nosso papo aqui, de começar a construir uma reputação em inglês aqui, porque as coisas no Brasil são difíceis das pessoas entenderem. Elas são relevantes, elas são importantes, não tenho Uhum. nenhum julgamento às coisas das pessoas e as minhas mesmas que eu fiz. Mas é difícil de entender, é difícil de capturar, mesmo com os translates da vida, é difícil. Tá? Então eu tinha esse objetivo. O outro, eu acho que é um pouco disso, Renato, de tentar criar, sem cair no estigma de eu criei um método, eu vendo método, eu faço curso, eu não quero nada disso, sabe? Tipo, porque não combina comigo, não é minha cara. Eu, eu, Uhum. eu, eu consigo facilmente esquecer os 7 drivers. Sabe? Eu não tenho aquele discurso de consultor que o driver 1, o driver 2, o driver 3, o driver... E, by the way, se você quiser aprender mais profundamente, compre um curso comigo. Cara, isso aí, nossa, Eu eu não torço tenho. muito para que essa bolha um dia exploda, porque tá demais, cara.
Tá demais esse negócio de lançamento. Tá demais. Então, como eu não tenho tudo isso, eu acho que tem duas coisas. Mas eu botei o livro para rua, porque eu acho que é válido, que se eu conseguir atingir algumas pessoas, eh, eu botei em formato de livro, eu botei em formato de livro digital, eu gravei o livro inteiro, tem áudio no Spotify. Free. Dá para ouvir o Olha aí. livro inteiro, eu mesmo lendo e comentando um pouquinho o livro. Eu tô fazendo em inglês porque eu tô tentando construir um pouco desse universo aqui, sem Uhum, preconceito e julgamento, mas é que se eu faço muita coisa em português, os algoritmos do mundo, que não é um só, são vários, eles não me permitem construir algum espaço onde eu estou morando hoje, certo? Então, não é porque aqui é melhor ou sim. pior, não tem nada disso. Eu estou morando aqui, então eu quero construir um certo espaço aqui, até na pessoa física. Eu entreguei um livro, quando ele ficou pronto, um ano e meio atrás, eu entreguei um livro para cada pai e mãe dos amigos do Nico da classe, como uma gentileza. E eu, por acaso, estava numa viagem para o Brasil naqueles dias, nos dias seguintes, e a Bia, minha companheira, falou: Nossa, o que aconteceu na escola? Eu falei: Por quê? Porque todo mundo pergunta de você, todo mundo fala não sei o quê, todo mundo fala do livro. Eu falei: Eu dei um livro para cada pessoa. Eu falei: E aí eu percebi, Renato, que eu, como pessoa, não estou falando como profissional, eu nem sei o que cada um fazia. Eu dei para todos eles, não tem artista, Uhum, tem professora de yoga, então eu não fiquei pela, qual é o ICP, o Ideal Customer Profile. Não, eu não estava pensando em business, eu não estava pensando em. Eu estava pensando, a gente acabou de chegar nesse país, fazia um ano e pouco, as pessoas falaram, brasileiro que veio de uma ilha, muito exótico, não sei, não sei o que. Imagina a mensagem É, que as pessoas pensam disso, né? pois é tudo verdade, mas para quem ouve fala, nossa, brasileiro já é exótico. Veio de uma ilha, nossa, mais exótico ainda. Tem uma cidade lá na Ilha Bela, onde eu tava morando, mas não é mentira, é uma ilha. Sabe? Tipo, Sim. então, é, é uma vida, foi uma vida, foram 2 anos diferentes. É verdade, não tô. Então, Uhum, eu tô te dizendo isso para responder a tua pergunta, que eu acho que se cada um fizer uma parte e der o nome que quiser dar, e depois der o exemplo, né? Se você for um bom líder com boas características orquestradoras, não na caixinha orquestradora, mas com boas características, as pessoas vão perceber e vão querer fazer mais, né? Tipo, e vão acontecer duas coisas que eu digo no livro. Eu termino o livro, vou terminar essa minha frase aqui, dizendo que se você não acreditar em nada disso, faz para você mesmo. Porque um líder que tem mais características orquestradoras vai ser uma pessoa melhor e vai viver melhor consigo próprio. Porque esse líder chefe, comando, controle, que sabe tudo, ou mesmo líder executor infalível e etc., o líder inspirador que tem que se inspirar todo dia, seja qual for a caixinha ou o nome, dá um trabalho enlouquecedor num mundo que não está funcionando. As pessoas têm mais protagonismo, as pessoas não querem seguir um líder, porque as pessoas têm mais identidade. Que bom que as pessoas conseguem se expressar melhor. As pessoas têm mais interesses de vida, trabalho não é a única coisa que interessa para a vida das pessoas. As pessoas têm seus projetos pessoais. Que bom! Então, todas as complexidades, depois vem AI, faz com que esse líder tenha que ter características novas. E no final das contas, a vida desse líder ou dessa líder fica muito melhor. Do it for yourself é um dos capítulos, porque sua vida vai ficar melhor. exatamente. É isso. É, são regulagens não só para a liderança, mas para a vida. Para a vida. Para a vida. Perfeito. Excelente. Bob, obrigado primeiramente pela sua participação. E tem uma pergunta que eu faço para todo mundo, eu devo ter feito para você no passado, não no Crowd Talks, mas lá no começo, lá. E eu Tá? gosto muito dessa pergunta porque ela vem de um dos poetas assim, que eu gostava bastante. E fui apresentador também na cultura,
Antônio Abujanra, não sei se você já viu, um dos maiores Sim, provocadores aí da sim, cultura. Ele sim. chegava para as Uhum. pessoas e perguntava o que é a vida. É uma pergunta válida, assim, mesmo de eu ter feito isso no passado, porque isso muda a cada tempo, a cada momento, a cada contexto. E para você, então, Bob, o que é a vida? Pergunta filosófica, né? A vida, a vida é uma energia transformadora, criadora, em constante mudança, transformação, evolução. E isso é a beleza da vida e a vida acaba. Isso também é a beleza da vida. A finitude. A finitude faz parte. Se não tivesse fim, que você, para que a gente ia gravar esse podcast aqui? Exato, exatamente. Perfeito. Show de bola, É pessoal. isso? Esse é o Bob. Muito obrigado, Bob, pelo seu tempo, pela sua participação. E, cara, valeu mesmo. Eu vou deixar aqui também nos comentários o livro, né, na Amazon para adquirir e também eu vou caçar ele lá no Spotify e colocar o link aqui Caça no também para Spotify as que é pessoas free. ouvirem. Tem, né, o que eu conhecia no Spotify, que eu já ouvia, é uma trilha sonora que você colocou lá para ouvir Isso, enquanto você lê o livro, tá? Vou deixar aqui também para a galera. exato. E ele tá em inglês, mas ele é fácil de Tá, capturar a essência da coisa. perfeito. Obrigado, Fechado? Bob. Até uma próxima. Tchau, Brigadíssimo, brigadíssimo. Boa tarde para você, não, boa noite para você e boa tarde para mim. valeu. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.